Good day, mate. How you going? How you going? Young man, how are you? Good, thanks. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, e depois que eu voltei, eu comecei esse vlog, que se chama Aos 50 Austrália. E aqui eu trago algumas informações, algumas curiosidades, algumas notícias, alguns fatos sobre animais típicos, coisas que me aconteceram lá, várias coisas, tem bastante vídeos aí no canal, e cada um trazendo uma informação diferente. Mas normalmente sobre a Austrália. E eu queria pedir, antes de mais nada, que se você tiver interesse em coisas da Austrália ou achar interessante esse canal, se inscreva, deixa um like e considere mandar para alguém, de repente, alguém que tenha interesse também ou que vai gostar desse vídeo. Também eu dou aulas de inglês. E todas as informações sobre as minhas aulas estão no meu Facebook, que está aqui o endereço do meu Facebook, mas eu também vou deixar o QR Code para o meu WhatsApp aqui. E se você tiver interesse, eu também mando aí as informações lá no WhatsApp, né? É só entrar em contato. Então, hoje eu trouxe uma notícia na qual o Brasil foi citado. Mas não é uma notícia que aconteceu agora, tá? É uma coluna do jornal Nine News, né? Saiu na internet, no site deles, né? E é uma coluna que se chama Today in History, porque é como aquelas colunas de um fato que aconteceu há muito tempo, mas nesse dia, né? Eu acho que, não me lembro agora de alguma equivalente aqui no Brasil, mas com certeza vocês vão entender, é como dizer, nesse dia, 30 anos atrás, aconteceu isso. E então, essa notícia está se lembrando do dia 5 de abril, porque ela foi postada no dia 5 de abril, lá no jornal, né? E ela está se lembrando que no dia 5 de abril, se eu não me engano, de 1942, por aí, mas foi durante a Segunda Guerra. Mas nesse dia 5 de abril, um marinheiro foi encontrado, ele foi resgatado depois de passar 133 dias aí numa jangada precária, e ele ficou à deriva, né, todo esse tempo. Então essa matéria, ela foi escrita por Nick Pearson e saiu então na Nine News. E é interessante ver, é bom a gente ter contato com esse inglês aí do jornal, porque é sempre um inglês muito bem escrito, né, obviamente, e a gente consegue ter contato com, às vezes, algumas palavras novas, a gente consegue ver a construção das frases e como as palavras estão sendo usadas dentro das frases, escrita por um falante nativo, né? Então, eu acho que é interessante, e normalmente a gramática a gente pega lendo e meio que internalizando como que se escreve né, a palavra ou a construção da frase, né? Então, vamos lá. E o título da matéria, traduzindo, fica assim: hoje na história, né? Dia 5 de abril, marinheiro náufrago passa 133 dias em jangada precária. E tem aí esse início já, né, da matéria. É uma matéria curtinha, não é muito longa não, porque tá falando de algo que já aconteceu no passado, mas é bem interessante, né? Então, esse início da matéria vai dizer assim: 3 pescadores na costa do Brasil fizeram uma descoberta que mudou suas vidas e transformou um homem.
que estava perdido no mar havia 133 dias em uma celebridade instantânea. Então, transformou esse homem que foi encontrado em uma celebridade instantânea. Porque esse homem ele estava perdido ali à deriva há 133 dias, veja bem. Um chinês, né? O Peng Lin, nascido na China, era tripulante a bordo do SS Bin Lomond. Deve ser assim que se fala, né? Um navio da Marinha Mercante Britânica que havia sido atingido por um torpedo em novembro de 1942. Então, o torpedo aí atingiu o navio que ele estava servindo, provavelmente servindo ali na guerra, né? Esse navio britânico, em novembro de 1942, e ele foi encontrado somente em abril de 1943. Milagrosamente, Lin encontrou uma jangada de madeira e subiu a bordo. E aí ele, sortudo, né? Milagrosamente, Lin encontrou uma jangada de madeira e subiu a bordo. E olha que sorte a dele, né? E encontrou aí essa jangada porque provavelmente os outros tripulantes não sobreviveram. Então, ele ficou 133 dias à deriva, mas pelo menos ele conseguiu sobreviver, né? Embaixo da foto tá escrito assim: Peng Lin foi resgatado por pescadores brasileiros após 133 dias no mar e quem cedeu a foto, né, que foi a Marinha dos Estados Unidos. Essa parte aqui da matéria vai dizer assim: ele passou 133 dias, mais de 4 meses, à deriva pelo oceano até que, finalmente, foi resgatado por pescadores em um barco de família, em 5 de abril de 1943. Então, provavelmente é um barco que trabalhava uma família, né? Deve ser um barco pessoal, um barco que um pescador possuía e ia pescar ali, ou para consumo próprio ou para vender, mas que não era de uma grande companhia, por exemplo, né? Isso que ele quer dizer aqui, eu acho, com um barco de família. Única pessoa a sobreviver ao naufrágio, a provação de Lin representa uma das histórias de sobrevivência mais notáveis e conhecidas pela humanidade. Após passar mais de 2 horas no oceano depois de um navio afundar, né, agarrando-se a qualquer coisa que passasse flutuando, Lin deparou-se com uma jangada, que é essa, né, que aparece na foto, que um membro da tripulação havia lançado no mar, mas não conseguiu embarcar. Então, alguém lançou essa jangada aí para tentar se salvar, não conseguiu se salvar, mas salvou o Lin, esse moço sortudo, né? Aí, nesse pedaço aqui da matéria, diz o seguinte: a bordo da jangada havia suprimentos como biscoitos, água e leite. Então, a pessoa que preparou a jangada estava preparado para ficar aí no mar. E isso me fez pensar por que essa jangada estava preparada. Pode ser que eles já deixavam assim, porque eles sabiam que estavam no meio da guerra, que poderia o navio poderia ser atacado e poderia afundar, então eles já deixavam isso preparado, ou essa pessoa deixou preparada porque já sabia e de repente tinha alguma coisa a ver aí com o ataque, nunca se sabe, né? Porque espião tem em todo lugar, e todas as guerras principalmente, né? E aí então continua a matéria.
mas foi a habilidade de Lin em pescar peixes, aves e até mesmo um tubarão que o manteve vivo. Olha só, como que ele fez para pescar esse tubarão? Eu não faço ideia, né? Porque não explica aqui na matéria. Mas cita que ele chegou a pescar um tubarão e para comer, para se alimentar, né? Enquanto não era resgatado. Aí embaixo da foto diz assim: a história de sobrevivência de Lin foi incrível. E fala que a foto foi cedida por alguém, mas não fala a fonte. E nessa parte, então, da matéria, que é a última parte da matéria, diz o seguinte: ele comia os peixes crus e Lin alegou ter secado pedaços das aves e do tubarão, consumindo-os como carne seca. Então, sei lá, nem dá para imaginar, né? É que numa situação dessa, a gente não sabe como, assim, eu fico pensando, eu não comeria um peixe cru, mas numa situação que você tá lá, à deriva, no mar, morrendo de fome, né? De repente, e ele foi muito esperto, né? Porque ele, né, pescava os peixes, aí pegou esse tubarão, que de repente, eu não sei, ele pode ter encontrado esse tubarão já morto, alguma coisa assim, e aproveitou, né, para pegar. Lin contou que outros marinheiros, navios e até mesmo aviões o avistaram durante os meses que passou no mar, porque eu também questionei isso. Mas será que ninguém viu? Ele passou tanto tempo, ninguém passou por ele, mas onde ele estava, né? É claro que o mar é imenso, mas tem um certo tráfego, né? Então ele diz que o avistaram durante os meses que ele passou no mar, mas temendo que ele fosse um inimigo tentando atraí-los para uma armadilha, deixaram-no passar a deriva. Eles provavelmente viam a aparência dele e pensavam que ele fazia parte de outro exército, né, de outro lado dos rivais, e não o ajudavam. Infelizmente, a gente... época de guerra, né? Então, era necessário desconfiar de todo mundo, como a gente vive hoje em dia uma época que é até prudente se desconfiar de muita coisa, né? A gente não pode ter o coração aí muito bom, porque de repente isso é aproveitado, né? Aproveitam-se da bondade de algumas pessoas para aplicar golpes ou até para, de repente, roubar a pessoa, como tem muitas vezes aquelas pessoas que ficam fingindo que sofreram um acidente e tal, e aí quando alguém para ajudar, saem os ladrões de onde estiverem escondidos e roubam aquela pessoa. Então, né, era uma época de guerra, uma guerra mundial, que já estava há um bom tempo, né, porque começou em 1939, então as pessoas já estavam até cansadas de guerra, estavam bem espertas para tudo que podia, para todos os artifícios que podem ser usados, né, numa guerra. E por causa disso, ele foi continuando ali naquela situação. E ele, então, acho que estava, pelo menos eu tô vivo, né? Ninguém me resgatou ainda, mas ele estava se virando e se prendendo, né, à vida até que ele conseguisse. Ele disse que outros fatores, continuou na matéria, tá? Desculpa, que eu dou uma cortada, dou uma comentada, mas continuando aqui na matéria, ele disse que outros fatores da natureza racista podem ter desempenhado algum papel também. Então, o que ele quis dizer aqui? A aparência dele, né? Aparência, nascença, por ele ser chinês, provavelmente acharam que ele fazia parte do adversário e que estava tentando ali aplicar um golpe neles. Assim que a sua descoberta se tornou pública, ele virou uma celebridade da noite para o dia.
Então, ele ficou bem conhecido, assim, eu acho que a história dele foi divulgada, né? E ele faleceu em 1991. Então, ele viveu bastante tempo ainda, porque uma pessoa que passou por isso, né, é difícil de se abater, né? E aí, então, aqui nessa foto, aqui embaixo da foto, né? O que está dizendo é o almirante da Marinha dos Estados Unidos, Julius Führer, que é um nome bem estranho, né? Porque Führer era aquele lá, né? Do outro país, dos adversários lá. Então, o Julius Führer que está entregando a Lynn um espelho de sinalização de vidro temperado em 1943. E essa foto foi cedida pela Marinha dos Estados Unidos e provavelmente esse espelho foi aí um prêmio, né, alguma coisa que ele ganhou como uma recompensa pelo que ele passou esse tempo no mar, e provavelmente ele voltou à Marinha e continuou servindo até o final da guerra, talvez, e isso tenha sido como uma medalha, alguma coisa assim, uma coisa... ele não teve um ato heróico para outras pessoas, então talvez ele não recebesse uma medalha, mas não deixa de ser heróico o que ele fez, porque ele conseguiu manter a própria vida e voltar a servir aí as Forças Armadas Americanas, e então recebeu talvez essa recompensa, né? E essa matéria que saiu, então citaram os brasileiros, e o que eu achei legal nessa matéria foi o seguinte, que várias pessoas ouviram, porque isso parece que fica implícito na matéria, né? Que muitas pessoas tiveram preconceito, que muitas pessoas ouviram e tiveram medo dele, e também tiveram aí um grau bem alto de preconceito, mas os brasileiros não, os brasileiros o ajudaram, né? Sem pensar, sem julgar, sem julgamento, simplesmente ouviram lá em necessidade e o ajudaram, e isso passa uma imagem boa, passa uma imagem do que a gente, que os brasileiros, nós temos essa natureza, né? Nós temos uma natureza de colaborar com as pessoas, de ajudar, de fazer o possível para resolver problemas, e então nós temos esse coração bom, e isso sendo mostrado aí, sendo repercutido do outro lado do mundo, né, lá na Austrália. Aí eu quis trazer por isso, eu achei bonita a história do Lynn. E por esse vídeo é isso, então, obrigada por assistir, bye bye.